Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É preciso ler o Evangelho de hoje, como de resto todos os textos do Evangelho, a partir do contexto do próprio Evangelho, e não a partir de outro modo de pensar, de outra mentalidade. Então, se a gente fosse submeter esse texto que nós lemos agora à nossa situação de hoje, talvez a gente ficasse indignado com Jesus, que foi comer sem lavar as mãos. Talvez a gente dissesse, mas o fariseu tinha razão. Era de se admirar que Jesus fosse comer sem lavar as mãos. Então, esse é o contexto do cuidado, da higiene, que tem o seu lugar importante. Mas não era este o contexto da questão apresentada lá. Não era por questão de higiene. É claro que Jesus tantas vezes se demonstrou uma pessoa sensata, preocupada com o próximo, preocupado com a vida das pessoas, com a vida e a vida em abundância, como ele mesmo diz. Então é claro que Jesus não tinha nada contra as regras de saúde pública e de higiene, de maneira nenhuma. Alguém, aí que está a questão que é oportuno lembrar, alguém poderia pegar esse texto hoje, esse texto lido hoje, e dizer, está vendo? Esse negócio de usar máscara, de usar álcool gel, tudo bobagem, está vendo? A palavra de Deus diz que isso aqui não torna a pessoa impura. Estaria traindo o texto, porque não é isso que o texto diz. Daí a importância de saber que a palavra de Deus não foi escrita para a gente ficar tirando lições conforme o nosso próprio interesse. Mas é que é necessário a gente penetrar no mundo bíblico, na mentalidade, na maneira de falar, e principalmente no contexto de toda a Sagrada Escritura e de toda a revelação de Deus, coisa que a Igreja nos oferece com clareza, para que a gente possa dizer aquilo que Deus quis dizer mesmo. Caso contrário, nós usamos as palavras utilizadas na Escritura para dizer o que a gente quer dizer. Então não é este o caso. A questão aqui girava em torno de uma teologia da época de Jesus, a teologia do puro e do impuro, e que levava muitas vezes a se interpretar até mesmo questões de saúde a partir da contaminação pelo pecado. Então, o costume de lavar as mãos, de lavar os copos, era, na verdade, muito mais uma ação ritual, uma ação de querer purificar o interior diante de Deus, purificando o exterior. É claro que faltava conhecimento para distinguirem essas coisas, para saberem que existem normas que são ótimas, mas que são normas de saúde, normas higiênicas, sanitárias, que nada tem a ver com pecado. Precisam ser obedecidas também. Mas na época se atribuía coisas sobrenaturais para essas consequências físicas. Então a mentalidade do fariseu era esta. Jesus não se purificou diante de Deus, ele estava em pecado.
comeu contaminado pelo pecado. Então Jesus contraria esta mentalidade para mostrar que o que torna realmente o ser humano impuro não é aquilo que afeta a sua saúde, não é o que diz respeito às regras sanitárias e nem às litúrgicas. Alguém poderia achar que a gente pecou porque, olha, lá na missa está escrito que nesta hora tem que fazer uma reverência, o padre não fez reverência, o padre pecou. Não é isso. A liturgia também não é uma questão de moral. Não há contaminação pelo pecado, a não ser que eu tivesse uma atitude contrária às coisas de Deus e desrespeitasse a liturgia para querer desrespeitar a Deus. Bom, aí seria uma outra coisa, uma atitude. Mas o que é que nos torna pecadores? Não ter seguido as leis litúrgicas? Ter feito alguma coisa na missa um pouco diferente? Ou ter feito mal ao próximo? Ou não ter atendido a uma necessidade do próximo? E aí Jesus vem então dizer que é isto que torna a pessoa impura. E ele termina dizendo, insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. É significativo então que ele diga que o que realmente torna a pessoa pura é praticar a caridade. Dar esmola significa praticar a caridade. Vai muito além de apenas dar uma moeda para o pobre. Significa realmente atender ao necessitado com aquilo que você possui. Pode ser até não necessariamente com bens materiais. Pode ser até com o seu tempo, com a sua atenção, com o seu perdão. E daí nós vemos então que papel extraordinário ocupa a caridade na prática cristã e na vida moral. É isso que Jesus nos ensina. Eu recordo, apenas para ilustrar, que o Papa Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Est, Deus é amor, é assim que nós traduzimos, ele diz que a caridade na igreja, a assistência, por exemplo, aos pobres, não é uma questão acessória, não é uma questão de filantropia, nem mesmo de justiça social. A questão é que a caridade está intrinsecamente ligada à vida do cristão. O cristão é alguém que, para ser cristão, aprende a se doar, aprende a morrer um pouco para que o outro possa viver mais e melhor. Rezemos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.